Graças ao nosso eterno, soberano, glorioso, que o Messias ilumine a cada um dos meus irmãos que estão chegando até aqui nesse exato momento para juntos meditarmos aí em mais um capítulo do livro de Isaías, aquele que é o porta-voz do glorioso, do eterno, do soberano, aquele que rege a terra. Ele sendo porta-voz, ele traz a instrução, ele traz o ensino, a sabedoria. E eu queria dividir com todos vocês agora o que nesses últimos momentos nós temos aproveitado ali para desfrutar, né? Porque é glorioso, é maravilhoso quando nós podemos entender melhor o que Deus ele quer deixar para a sua igreja, para os seus servos. E como nós estamos vendo que estamos se aproximando dos dias finais, é muito importante nós ficarmos atentos a cada detalhe, a cada palavra que foi mencionada. Às vezes eu fico vendo muitas pessoas buscando imediatismos, bênçãos para o dia de hoje. Isso é um perigo muito grande, porque nós não estamos aqui para cuidar somente da carne. Ela tem que ser tratada, ela tem que ser cuidada sim, sempre. Porém, em primeiro lugar, a tua alma é o mais importante. E eu espero que essas palavras, essas letras, se transformem em vida e alimento para a tua alma, para a honra e glória do eterno soberano. Graças a Deus. Está escrito assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito, olha só, da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras, plantou de vides escolhidas, edificou no meio delas uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Nesse primeiro capítulo aí, nós vemos, nesses primeiros versículos, nós vemos que o nosso eterno soberano, glorioso, ele dá uma alusão que o povo de Israel era como se fosse uma vinha escolhida, uma vinha selecionada. E também, aonde ele plantou era um lugar bom do plantio. Era um lugar preparado. E além de ser um lugar preparado, o que ele fez? Ele preparou a terra. Ele tirou as pedras. Ele abriu um lugar para se pisar as uvas que iam ser colhidas. Ele não fez nada sem pensar. Tudo foi cuidadosamente pensado. Olha só que maravilha. O que significa? Que nós fomos projetados. Nada foi assim feito do nada. E muitas das vezes nós se desesperamos por nada. Vamos continuar. Versículo 3. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Olha, ele deixa com que os moradores dessa cidade, desse país, eles mesmos sejam seus próprios juízes, segundo as suas próprias decisões e escolhas. E principalmente ele está falando aqui com os administradores, os anciões e também os profetas que existiam naquela época. Vamos continuar. Que mais se podia fazer ainda à minha vinha, que eu lhe não tenha feito?
E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, nem cuidada, mas crescerão nela espinhos e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva. Olha como que o soberano glorioso ele estava muito entristecido com aquela vinha. Cultivou, tratou, mas aquela vinha ela não deu o resultado que ele esperava. Ele a cercou de um muro verde, uma proteção arborizada, mas ela não foi favorável. Então ele tirou a sebe, tirou a proteção e permitiu que os animais silvestres, os animais que andavam soltos, pisassem. E olha só o que acontece mais. Ele diz assim: não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinhos e abrolhos. Eu, ultimamente, andei trabalhando na terra e conversando com as pessoas que entendem bem do campo. Existe em certos lugares que estão esquecidos algumas árvores espinhosas. Muitas pessoas dizem que é maricá. E olha, que dificuldade é para arrancar essa árvore espinhosa. Que dificuldade. Aqueles que ainda têm um trator ainda conseguem com facilidades. Porém, aqueles que têm que arrancar na mão, penam para arrancar. E é isso aqui que Deus está permitindo. Deus está permitindo que espinhos, árvores espinhosas, cresçam nesse pasto. Olha só que situação. Era desejo dele? Não, porque ele cultivou, ele tratou. O problema é que elas eram mais, as vides eram mais. E o pior de todas as coisas é isso aqui, ó. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Gente, se existe alguma coisa que é necessário para o cultivo no campo, é água. Não adianta você preparar toda a terra, não adianta você preparar tudo se não tiver água para molhar as plantações. Da mesma forma, a chuva é muito importante. E Deus disse que ele ia dar ordem para as nuvens que não derramassem mais chuva sobre aquelas terras. E isso é muito sério, meu irmão. Porque se você for parar para trazer para as nossas vidas, o que significa essas chuvas? Essas chuvas significam condições para que nós venhamos produzir. E veja se não é isso que está acontecendo. Cada vez mais as coisas estão ficando difíceis. Cada vez mais nós estamos vivendo oprimidos e aprisionados. Veja se não é a falta da presença de Deus que está nesse mundo. E vamos continuar no versículo 7. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, olha só. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor, ou seja, a planta preferida, a planta separada do Senhor. Este desejou que exercessem juízo. Ou seja, Deus, o Senhor, desejou que eles exercessem juízo, que eles fossem racionais, que eles pensassem, que eles não fossem guiados pelos cegos. E eis aí quebrantamento da lei, ou seja, eles quebraram a lei da justiça, e eis aí
clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, a fim como únicos moradores do meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas, sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer cheio de semente não dará mais do que um efa. Olha aí. Que interessante nós observemos aí no versículo 7, que Deus, ele tem a sua planta predileta, que é os homens, mas desejava que eles exercessem juízo, mas não ouviram, não obedeceram. E aí ele começa a falar daqueles que só pensam em ganância, aqueles que só pensam em poder, aqueles que só pensam em estar bem nessa terra, aqueles que só pensam em prazeres transitórios, aqueles que não valorizam o espiritual, ou valorizam do seu jeito, da sua forma. E olha só o que ele diz no versículo 8: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, ou seja, cada vez mais amontoando seus bens, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Veja se essas pessoas têm misericórdia. Veja se essas pessoas dão pão a quem tem fome. Veja se essas pessoas dão um pedaço de terra para quem não tem terra. E olha só o que está escrito no versículo 9. Aos meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade, muitas casas ficarão desertas. Ou seja, muitas casas ficarão, até as grandes e belas, sem moradores. Isso é muito sério, meu irmão. Ou seja, trabalham vão. Mas quem somos nós, homens? Quem sou eu para ficar apontando o erro dos outros? Mal eu posso falar um pouquinho, alguma coisa que as pessoas já pensam que eu estou julgando, mas está tudo escrito. O que está acontecendo aqui nesse momento só está sendo lembrado por esse servo que nada sou. Só que isso aqui não interessa, não. Isso aqui não é muito bom para os dias de hoje, não. O que interessa hoje é minha vida, minha prosperidade, minha saúde, eu estar bem, eu quero bênção, eu quero que o pastor determine a minha vida, eu quero que o pastor ore por mim, eu quero... E como é que está a sua alma? Como é que está o seu comportamento com Deus? Como é que está sua comunhão? Ele está preocupado com isso. Ele não está preocupado com o testemunho que você vai dar financeiro. Ele está preocupado com o testemunho que você vai dar espiritual, a sua alma. Vamos continuar no versículo 10, que é interessante, olha lá. E 10 geiras de vinha. O que significa 10 geiras? 10 geiras é aproximadamente aí entre 19 e 36 alqueires, ou hectares de terra. Ele está falando aí que mais de 120, olha só, 10 geiras, mais de 120, 190, me perdoa, mais de 190 e 360 hectares de terra. 10 geiras não darão mais do que um bato. O que significa um bato? Um bato significa mais ou menos ali uns 22,7 litros. Ou seja, ele plantou 190 a 360 alqueires ou hectares de terra. Significa que plantou, mas no final colheu o quê? Apenas 22. De 10 geiras de vinha não dará mais do que 22 litros, ou seja, é muito pouco. Só que muitas das pessoas não entendem isso. Por que a minha vida não está indo para frente? Por que eu não consigo ver resultados? Por que eu não consigo ver o que eu quero ver com meus olhos? Porque muitas das vezes tem algo que a gente não percebe que tem que mudar
E isso é muito ruim, porque Deus está mostrando, Deus está enviando. Mas se a pessoa não quiser enxergar, então de nada adianta. E tá aí, ó. 10 geras de vinha não darão mais do que um bato, ou seja, vão plantar muito, mas vão colher pouco. E um homer cheio de sementes, ou seja, uma bacia, mais ou menos ali de 2 litros de semente, não dará mais do que um ênfá. Olha só que situação, mais do que 2 litros. Ou seja, plantou, mas só vai crescer mais ou menos ali aproximadamente muito menos do que plantou. E aí ele diz assim: ai dos que se levantam pela manhã. Ó, ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Isso aqui ele está falando para aquelas pessoas que são influenciadoras. Isso aqui ele está falando para aqueles os anciões, ele está falando para os profetas daquela época, ele está falando para aqueles que conheciam a lei e levavam para o povo. E olha só, ai dos que levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, ou seja, o dia inteiro bebendo, até que o vinho os esquenta, ou seja, até que eles adormeçam. Liras e harpas, tamboris e flautas e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Presta atenção, gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui ele está falando que as pessoas estão dormindo embriagadas, ou seja, não que elas estão bebendo fisicamente, mas estão embriagadas pelas doutrinas, estão embriagadas pelos ensinos, que é pior do que bebida forte. E olha o que ele diz assim, no versículo 12: liras e harpas, tamboris e flautas e vinho há nos seus banquetes, ou seja, festa. Há muitas festas, muita alegria, aparentemente, porém não considera os feitos do Senhor, ou seja, não respeita o Senhor, continuam desejando mal para o próximo, continuam acumulando bens próprios para eles, continuam com ganância no coração, continuam desejando mal para as pessoas. São pessoas que aparentemente são boas, mas no seu interior são podres. São sujas. Olha só que situação. E ele diz assim: liras e harpas, tamboris e flautas e vinho há no meio dos seus bancos, porém não consideram os feitos do Senhor, ou seja, não parte com o Senhor, nem olham as obras das suas mãos, ou seja, não tem condições de agradecer a Deus por nada, só reclamam da vida, só murmuram da vida, só reclama, diz que não tem condição para isso, diz que não tem condição para aquilo. São pessoas vazias, que não são satisfeitas com o pouco que Deus dá, que o pouco que Deus dá é muito. E no versículo 18, ele diz assim, no versículo 13, me perdoe, ele diz assim: portanto o meu povo será levado cativo. Olha aí. Portanto o meu povo será levado cativo, por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Ou seja, os nobres, os profetas, aqueles que estavam ali na frente, os anciões. Eu estou na função de que é um profeta, eu estou na função de um ancião. Não que eu seja profeta, não que eu seja ancião. Mas eu estou na função dele, eu estou alertando, eu estou meditando tanto para mim quanto para vocês. Então, ele diz assim: portanto, o meu povo será levado cativo. Ele já está dizendo que o que a gente está fazendo de ruim, nós vamos colher. Por falta de entendimento, ou seja, porque nós não queremos parar para entender. Irmão Raimundo, é muito difícil entender. Não é difícil, não. É só parar para pensar e colocar palavra por palavra. Tem paciência. O problema é que muitos de nós não temos paciência.
Nós não temos paciência. E a paciência é um dom de Deus. A paciência é um fruto do Espírito. E ele diz aí no versículo 14: por isso a cova aumentou o seu apetite. Olha aí, ó. Abriu a sua boca desmensuradamente. Desce a glória de Jerusalém, e o seu tumulto, e o seu ruído, a quem meio folgava. Ou seja, a terra se abriu, a desgraça chegou, o sofrimento chegou. Cova aumentou o seu apetite, ou seja, muito maior do que aconteceu. Muito mais desgraça do que estava prevista aconteceu. Então, a gente se abate e o homem se avilta, ou seja, o homem perde a honra. O homem, ele passa a ser desvalorizado. Por quê? Porque o exército inimigo chegou. E todos aqueles que tinham honra perdem a honra. Mas o Senhor dos Exércitos... Aqui, ó. Então a gente se abate e o homem se avilta e os olhos dos altivos são humilhados. Ou seja, por que ele diz a gente se abate? Porque ele também estava naquele meio. Isaías também estava naquele meio. E no versículo 16 diz: mas o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo. E Deus, o santo, é santificado em justiça. Ou seja, ele não perde a majestade de ser glorificado. Pelo contrário, ele vê o povo dele sendo levado cativo e ele não pode fazer nada. Por quê? Porque o povo estava sem entendimento, o povo estava sem paciência para ouvir, o povo estava rebelde. E olha só o que está escrito aí mais para frente. Ele diz assim, no versículo 16: o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o santo, é santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão lá. Lá onde? Lá onde era a vinha. Lá onde ele tinha preparado a terra. Então os cordeiros pastarão lá, como se no seu pasto. E os nômades se nutrirão dos campos dos ricos lá abandonados. Ai dos que puxam para si a iniquidade, com cordas de injustiça, e o pecado como tirantes de carro, ou seja, pelos que trazem para si toda sorte de impureza, de sujeira. Tem pessoas que fazem isso com maior tranquilidade. E no versículo 19 diz assim: e dizem, além de viver uma vida errada, ainda fazem orações. Apressem-se, Deus, querendo colocar pressa em Deus. Apressem-se, Deus, levam a cabo a sua obra. Para que vejamos, aproxime, manifeste-se o conselho do Santo de Israel para que o conheçamos. Ou seja, fazem lindas orações, mas só que nos seus corações estão vazios. São pessoas frustradas, pessoas que não estão satisfeitas com nada. Não consegue parar um pouco para meditar, não consegue parar um pouco para entender. E ele diz assim no versículo 20: ai dos que ao mal chamam bem. Olha só, preste atenção nisso. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da autoridade luz e da luz, me perdoe. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, da luz escuridade. Põe o amargo por doce e doce por amargo. Sabe o que significa isso? Pessoas que nunca são... Pessoas que não se dão o luxo de reconhecer os seus erros. Pessoas que nunca se dão por imperfeitas, sempre são perfeitas. Pessoas que são santas, que são superiores, se acham melhores que todas. Meu irmão, tem hora que a gente tem que recolher a nossa insignificância. Tem hora que a gente tem que parar um pouquinho e ver que a gente não é nada, né? Eu vejo muita gente falando isso, mas do mesmo jeito que ela
Ela fala que tem que recolher a significância dela, ela fala mal de um, ela fala mal de outro, ela amaldiçoa um, ela amaldiçoa outro, e fica uma contradição muito grande. Eu tenho me entristecido muito nas minhas caminhadas espirituais por causa disso. Porque muitos, eles querem transmitir uma paz para você, mas eles mesmos não têm paz interior. São pessoas frustradas, pessoas que andam cheias de inseguranças, com medo da morte. Vai ver a vida de Jeremias, vai ver a vida de Isaías, vai ver a vida de Jesus. Quando Pedro foi defender ele com a faca, ele disse: eu não preciso que ninguém me defenda, porque a minha defesa vem do Altíssimo. Então, é muito fácil a gente distinguir hoje quem é de Deus e quem não é. O problema é que muitas das vezes a gente está dormindo um sono, está embriagado e não consegue ver. Isso é muito sério. E no versículo 21 ele diz: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Olha aí, ó. E prudentes em seu próprio conceito. Pessoas que acham que chegaram a algum lugar por causa da sua sabedoria. Versículo 22. Ai dos que são heróis para beber vinho e valente para misturar bebida forte. Isso aí você também pode levar para o lado daquelas pessoas que se acham pessoas que estão certas em tudo, que ninguém pode corrigi-las, ninguém pode falar com elas, porque é só um que me julga, é Deus. Engraçado que Isaías desceu para deixar todos esses tipos de alerta que veio de Deus. Então, quer dizer que Deus não permitiu que Isaías viesse para orientar, porque o que ele está fazendo aqui é uma espécie de julgamento. Não para que ele viesse julgar ninguém, mas para que as próprias pessoas viessem fazer uma autoanálise da sua vida. Você que tem que fazer esse reparo na sua vida. Muitas das vezes alguém fala com o senhor, com a senhora, não é para te condenar, mas é para que você venha prestar atenção. Fazer uma análise. E o que custa observar? E no versículo 23, no versículo 22 ainda, ele diz assim: ai dos que são heróis para para beber vinho e valente para misturar bebida forte, os quais, por suborno, justificam o perverso, e ao justo negam justiça. Quantos anciões não estavam fazendo isso naquela época? Defendendo o injusto e prendendo o justo, negando a justiça para o justo. Veja se não é isso que está acontecendo hoje. Versículo 24. Pelo que como a língua de fogo, pelo que como a língua de fogo consome o restolho, e a erva seca-se, me perdoe, pelo que como a língua de fogo consome o restolho, e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão. Então ele está dizendo o quê? Assim como a língua de fogo consome o restolho, ou seja, como aquele fogo consome aquela palha, e a erva seca se desfaz pela chama daquele fogo, assim será a raiz. Que raiz é essa? A raiz significa a descendência, aqueles que vão vir, o futuro. Assim será a sua raiz como podridão, ou seja, não vai produzir, não vai dar fruto. E a sua flor se esvaecerá, ou seja, aqueles frutos que vão vir não vão nascer como pó, vão se esvaecer como pó, vão se desfazer, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Pessoas que se irritam com facilidade, se deixam levar. Versículo 25. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo. Olha só. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo, contra a qual estende a mão e o fere. E de modo que tremem os montes e os seus cadáveres são como monturo no meio das ruas. Com tudo isto, não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Ou seja, ele
ele não tem condições de parar aquela justiça que ele previu. Porque pessoas que fazem o mal como se fosse o bem, pessoas que agem como se estivessem fazendo aquilo que agradava a Deus, mas estão agradando a si mesmo. E aí no versículo 26 ele diz: ele arvorará o estandarte para as nações distantes e lhes assobiará para que venham das extremidades da terra e venham apressadamente. Ou seja, Deus vai permitir que o povo dele, por causa da sua ignorância, venha a ser recepcionado pelos inimigos. E quando os inimigos chegam, eles vão aprender o que eles não queriam aprender com Deus. Você já viu aquele ditado que muitas das vezes uma mãe diz para o filho? Olha, meu filho, o ensinamento do mundo é diferente do ensinamento de casa. E é isso mesmo. Deus estava permitindo que outros povos viessem dar para eles uma orientação que eles não estavam dispostos a obedecer pelo amor, pela compaixão, pelo prazer. Porque no início você vê que Deus prepara a terra, Deus cuida da terra, Deus manda a chuva, Deus cerca aquela cidade, mas eles são rebeldes. E no versículo 27 diz assim: não há entre elas cansados. Nessas cidades que vão invadir, não há entre elas cansados. Nem quem tropece, ninguém tosqueneja, nem dorme, ou seja, tosqueneja é bater a pé ali, né, como se tivesse com sono. Ninguém dorme. Não se lhe desata o cinto dos seus lombos, ou seja, se eles forem descansar algum momento, eles já ficam com suas cintas, com suas espadas já. Eles não têm tempo para perder. Nem se lhe rompe as sandálias das correias. No versículo 28 diz: as suas flechas são agudas e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos as suas flechas são agudas, ou seja, pontudas, e todos os seus arcos, pontudos também. Retesados as unhas dos seus cavalos, ou seja, preparados, fortalecidas. Dizem-se de pederneira, e as rodas dos seus carros um redemoinho, ou seja, é forte. No versículo 29, o seu rugido é como do leão. Os inimigos, eles vêm com vontade de devorar, com vontade de tomar toda a riqueza. O que adiantou acumular bens, tomar posses? O inimigo veio e tomou tudo, olha aí. O seu rugido é como leão, rugem como os filhos de leão e, rosnando, arrebatam a presa. Quem é a presa? Jerusalém, Israel. Aqueles que foram separados por Deus. E levam, e não há quem a livre. Bramam contra eles naquele dia, ou seja, eles vão sofrer as acusações, vão sofrer aquele exército como leões, vão sugar eles, como o bramido do mar. Você já ficou perto do mar? O mar faz aquela... De repente aquelas ondas batem... Pá! Se você tiver um dia que descansar perto de uma praia, você não vai conseguir descansar direito. Porque você vai ficar preocupado se aquelas ondas vão chegar onde você está ou você não está. Então bramam contra eles, contra o Israel, naquele dia, como um bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só trevas e angústia, e a luz se escurece em densas nuvens. Meus irmãos, está aí uma pequena reflexão. Eu sei que eu não li corrido, mas eu li com pausa, eu li com muita tranquilidade. E eu espero que esses poucos momentos que você ficou aqui, que você pense um pouco mais. O que Deus quer de mim? O que Deus quer da minha vida? Agora, você não tem só uma vida terrena. Você tem corpo, alma e espírito.
Para um pouquinho para valorizar a tua vida íntima, tua alma. Para um pouquinho. Para de julgar as pessoas pelo que você vê com seus olhos. Inclusive você. Você se julga muito pelo que você é para os outros. Mas o que você é para Deus? O que Deus está vendo de você? Essa é uma boa pergunta que nós devemos fazer. Não é uma afirmação. Eu não estou afirmando isso para você. Estou pedindo encarecidamente para que você venha ver o que eu tenho sido para Deus. Como que eu tenho me comportado para Deus. Fica na paz e até uma próxima oportunidade.